Boa tarde, então, gurias. Eu vou começar a aula com vocês. Eu não sei quanto tempo vai demorar para o pessoal chegar. Já faz uns 5 minutinhos que começou o horário. Então, sim, ela disse que vai vir, não me disse que não vinha ainda. Daqui a pouco ela chega. Hoje eu tô meio improvisando ali onde é que fica o computador, que essa aula é transmitida. Eu falo com vocês e quando eu estiver falando com alguém que está escutando, que está assistindo transmitido, porque vai ser a mesma aula, eu vou fazer um sinal para vocês, tá? Vocês não se assustarem que eu tô falando sozinho, tá? Então, primeiro eu vou. Sim, tem online também. Se quiser assistir, pode também. Tudo bem. Não, eu entendo. É nóis, eu também moro lá. Mas, sim, Mônica. Moro lá em Camobi, né? Que é outra cidade. Isso. Por enquanto é a Bárbara que está assistindo. Oi, Bárbara. Estamos aqui, nós mais três. Essa é a aula inaugural, é assim mesmo. Vocês vão sair daqui, vão falar como é que foi a aula, né? Daí vai ter mais gente, enfim. Se não tiver, o grupo continua igual, tá? Estou começando em Santa Maria, um pouquinho sobre mim. Eu sou professor de física faz mais de 20 anos, tá? Em pré-vestibular. Eu fiquei 8 anos sendo professor do Fleming, que vocês devem conhecer, tem em Santa Maria em sede. Trabalhei aqui em Santa Maria no Fleming em 2018. E aí saí do Flamengo em 2022 e comecei a trabalhar em vários lugares. Decidi que ia fazer direito, então estou fazendo faculdade na UFSM e me mudei para Santa Maria, tá? Assim, gente, eu tenho muita experiência mesmo em sala de aula, gosto muito de dar aula de física. E aí eu vou explicar como é que funciona o curso. Depois eu começo a dar aula para vocês e eu explico como é que a aula funciona, tá? Porque ela funciona, só que tem algumas coisas que eu combino com os alunos, tá? Não vai ser sobre comportamento, a gente vai se descontrair um pouco, a turma vai ser pequena, porque o espaço não é muito grande mesmo, né? Quem tiver em casa, eu peço para, se tiver alguma pergunta, espera eu terminar a explicação, perguntar alguma dúvida, libera o microfone e pergunta. Eu estou ouvindo vocês aqui, acho que vocês estão sendo pegos no microfone aqui também, tá? Se tiver algum problema técnico, que não está funcionando alguma coisa, vocês me avisem também, tá? Hoje vocês estão direto do computador, mas acredito que semana que vem tem uma câmera ali, daí vai ocupar menos espaço. Talvez eu deixe vocês até mais próximos aqui. Pra colocar o computador perto, vocês vão ficar atrás do computador daí, né? Tá? Então, assim, gente, como é que vai funcionar esse grupo, né? Que eu chamo de Física Fácil porque eu tinha uma plataforma chamada Física Fácil Online faz muitos anos. Abandonei ela porque não tinha tempo de cuidar. Mas o curso, que é um grupo de física, de física fácil, vai começar assim, ó. A gente tem sempre 2 horas de aula semanais, tá? 2 horas de aula. A aula que eu digo para vocês, a gente vai vir aqui, vai ver conteúdo 100% do tempo, tá? Eu nunca enrolo vocês em sala de aula. E a gente vai, no meio das aulas, fazer alguns exercícios ou exemplos de exercícios. Nem sempre eu vou procurar um exercício. Eu vou dizer, olha, se tiver uma questão assim, eu resolvo a questão com vocês, tá? Enquanto essa aula estiver acontecendo, eu aconselho vocês a deixar o celular de vocês desligados. Quem estiver em casa, tira o celular de perto. Porque qualquer coisa é mais interessante do que aprender física, porque vocês não querem aprender física, tá? Então, eu parto dessa premissa, vocês não estão aqui porque adoram física. A única pessoa que gosta disso aqui sou eu, né? E vocês, além disso, estão pagando para estar aqui, né? Então, acho que quem está em casa, tira o celular da vista, né? Se está assistindo no celular, de repente, tira todas as notificações lá, cria um perfil no celular que dá para fazer isso. E enquanto vocês estiverem aqui, realmente preste atenção, vai passar mais rápido, tá? Isso acontece. Se vocês ficarem olhando para o celular por causa de notificação, vocês demoram para voltar com a atenção. Às vezes vão perder alguma coisinha que eu falei, que é um detalhe que alguém perguntou e que vai cair em alguma prova, em algum momento isso vai fazer falta, tá? Então, aconselho vocês a aproveitar o tempo aqui dentro, tá? Essas aulas acontecem com base no material que vocês têm uma prévia aí de que é o material, tá? Minha apostila tem essa organização, botei 2 capítulos ali, vou ver um pouco com vocês hoje. Talvez a gente não termine tudo isso aí, mas é para vocês terem uma ideia de que vocês vão ter para acompanhar. Esse material, quando eu mando fazer o livro de cada ano do ensino médio, um ano para o primeiro, um ano para o terceiro, segundo ano para o terceiro, dá em torno de uns R$ 50, tá? Acho que a Luísa deve ter falado para vocês, tá? Teve valor da mensalidade. E para quem é online, eu mando o PDF. Se vocês quiserem, vocês imprimir também, eu não me oponho, tá? Posso mandar o PDF. Tem gente que usa no iPad, enfim, tem um menino já que me perguntou sobre isso. Então, sim, pode pedir PDF que eu mando para vocês, não tem problema nenhum, tá? Não tenho ciúme desse material, não preciso imprimir ele, tá tudo bem, tá? É um material meu, mas eu uso há muito tempo, tem mais professor que está usando isso aí também, que gostaram, enfim. Então, o material é esse aí, mas todas as questões que estão nesse material do livro, todas, absolutamente todas, estão resolvidas em vídeo, tá? Então tem vídeo solução. Vou resolver a lista em casa. Fiquei com uma dúvida do livro, queria tirar a dúvida agora. Acessa, vai ter, vou mandar um materialzinho com link para vocês, um PDF. Depois eu vou pegar, quem for fazer o grupo, o WhatsApp de vocês, a gente organiza depois, tá? Não fui pegando antes, que nem eu sei que vocês ficam assim, depois vai ficar me enchendo o saco.
Ah, e aí meu número vai começar a vir mensagem, vai ter e-mail. Eu não faço isso, tá? Não tem esse, nem lembro como é que é o nome disso, esse spam eu não tenho, tá? É só eu que vou conversar com vocês por causa desse número. E aí eu vou mandar uma lista por capítulo com o nome do livro e aí o linkzinho, que desde o celular vocês podem clicar direto ou se abrir no computador, você vai para o YouTube e na solução no vídeo solução das questões, vocês vão procurar o númerozinho no canto da tela pelo capítulo, daí pelo númerozinho ali, a questão 3. E aí avança o vídeo, assiste a questão 3. Claro que se não entender, pode vir perguntar, tá? Além desse material que contém questões e os vídeos de soluções dessas do material, que já estão prontas faz um tempo, que eram da plataforma antiga, eu vou disponibilizar para vocês listas de questões mais atualizadas que desse material, tá? Daí a gente vai conversar sobre quais são as universidades que vocês têm objetivo de fazer vestibular, e eu vou incluir todas, tá? Daí eu baixo as questões de todas que vocês me disserem que são o objetivo de vocês. Claro, Enem, daqui a pouco aqui de Santa Maria UFN, alguém de fora, alguma universidade que eu não conheça, que me mandar, eu vou selecionar questões de lá. De cada conteúdo eu vou mandar para vocês, tá? Então vai ter questões de movimento uniforme, questões de movimento uniformemente variado, de cada livro. Eu vou selecionando por bloco de conteúdo e vou mandando para vocês, tá? Questões com gabarito sempre. E aí, nessas questões que eu não tenho vídeo, porque eu vou selecionar agora, né, com base no que vocês pedirem, né, na demanda de vocês, eu vou disponibilizar plantão aqui das 17 às 18, que é antes da aula, na quinta-feira, tá? Quem puder vir, vem. Se tiver tendo pouca procura, boto mais perto, boto para 5 e meia, enfim, né? Desde que eu atenda vocês. E eu vou ver como que eu vou fazer esse plantão online, mas dá para fazer online também, tá? Daí eu marco um horário, que pode ser sexta-feira de tarde, de repente sábado, né? Mas esse plantão a gente pode flexibilizar porque vai ser pelo Zoom mesmo, e eu tenho a mesinha, eu vou escrevendo e vocês vão vendo eu resolver, tá? É bem organizado, fica bem legal. E esses plantões também eu vou manter gravados e as aulas também vão ser gravadas. Eles vão ter disponíveis para vocês durante 15 dias, tá? Eu não abro mais do que 15 dias porque eu sei que a gente acaba, eu posso assistir outra hora. E aí a gente vai ter 1 milhão de aulas para assistir, vocês vão deixar de vir, vão deixar de assistir, vocês vão deixar de acompanhar o conteúdo, e aí quando tu perde esse acompanhamento do conteúdo é que vocês desistem de aprender física, tá? Eu sei que é assim. A gente vai ter uma aula de conceitos fundamentais hoje, vocês vão aprender muitas coisas que não aparecem especificamente em questões únicas. Ah, uma questão só sobre isso aqui, não tem. Mas aparece no meio da questão e pode te atrapalhar, tá? Eu sempre digo isso. A parte fundamental, ela costuma ser um pouco chata, tá? Um pouco ruim de assistir. Mas se tu entende a parte fundamental, o resto sempre é mais fácil, tá? Porque vocês, de repente, estão em questão de velocidade média e lá tu não entende a diferença entre velocidade, entre distância percorrida e deslocamento. É isso que vai fazer tu errar a questão, tá? Então, material que vocês têm aí, vídeo de solução de todas as questões desse material, mais uma lista, puta aqui, ó, mais a lista por conteúdo, tá? Isso vocês vão ter disponíveis. Vai ter o plantão ao vivo aqui, que seria o presencial, né? Antes da aula, plantão, tira dúvidas, né? E aí vai ter presencial mais online. Online. Quem tá em casa aí, tamanho da letra ok, se não reclama, tá? Se tá ok, não precisa falar nada, tá? Se não tá, pode dizer assim, olha o que que eu escrevi aqui. Online. Unina. Hoje eu escrevi de outro jeito, isso eu nem lembro, ficou esquisito. Tá. Ou um lino, acho que eu escrevi. Tá. Então, depois do plantão presencial online, o plantão presencial online. Que mais que vocês vão ter acesso? Tinha mais uma coisa aqui que eu esqueci. Meu Deus, o que que era? Tá no meu celular. Depois eu olho, tá? Mas é isso. Vocês vão ver física de todo o ensino médio até o Enem. E passando o Enem, eu vou fazer a revisão para o UFSM, que eu acho que importa, né? Já que a UFSM sempre aprova em janeiro, né? A gente vai ter ali 2 meses praticamente para ver isso. Tá bom? Então, bora começar a aula, né? Chega de falar do curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem, tá? Dúvida de conteúdo, não existe dúvida idiota. Sabe quando pensa assim, ah, minha dúvida é boba, não vou perguntar? Sabe o que acontece com essa dúvida que é boba? Tu esquece ela. Tu tem tanta coisa para estudar, daí vai passando tempo, tu volta a ser feliz, porque essa dúvida não te assola mais, né? Tu esqueceu dela. E aí vai passar um tempo e tu vai estar fazendo uma prova, tu vai olhar para a prova e vai estar a dúvida assim, ó. Oi, quem que é idiota agora, né? Não é a dúvida, gente. Vocês não podem deixar de perguntar comigo na frente de vocês. A turma sempre é heterogênea, tá? Sempre. Então, vocês estão em 3 aqui, tem mais uma menina assistindo em casa. Vocês não sabem a mesma coisa.
tá? Vocês não sabem a mesma coisa e no início vai demorar um pouquinho mais para vocês entrarem mais ou menos no mesmo nível. Perguntem qualquer coisa, tá? Não existe pergunta idiota. Comigo não tem nenhuma, tá? Nenhuma. Eu não parto do pressuposto que vocês têm que saber nada do que eu tô falando aqui, tá? Eu, no máximo, vou dizer assim, ó, vocês lembram de ter visto isso? E pode ser que vocês nem balancem a cabeça, entendeu? E ninguém faz assim, né? Só faz assim quando viu, né? Quando não viu, tu fica, né? Vou ficar aí estático, imóvel, né? Se eu não me mexer, ele não vai mais olhar para mim. Tá, mais ou menos assim. Então a gente vai começar uma parte que é traumática, para vocês começarem a ver isso aqui no primeiro ano do ensino médio, e quem está no primeiro ano do ensino médio não está nem aí porque está acontecendo no 4, né? Tá todo mundo pensando quem é que tá pegando quem, vai ter festa de 15 de quem. É isso que todo mundo pensa no primeiro ano, tá tudo bem, eu já passei por lá e eu era assim também. Então a gente vai começar a conversar sobre a cinemática. Simplificando o máximo que eu posso aqui, o que que seria cinemática? É o estudo matemático dos movimentos. Então a gente vai ver muito mais matemática aqui, não que isso dificulte, tá? Do que física. A gente não está se preocupando com o porquê de nada, e física é o porquê das coisas, tá? Então se tu não está explicando como que alguma coisa funciona ou porquê, não é física. Então, eu vou dizer para vocês, a gente está falando de matemática. Nessa cinemática que a gente vai estudar o movimento, a gente precisa definir o que é movimento. E antes de definir o que é movimento, a gente precisa saber o que é um negocinho chamado referencial. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ah, tá pronta, cara. É que eu troquei de ponta, daí a ponta é branca e vai saindo a tinta, assim, bem legal. Tá, então eu vou escrever aqui, ó. Referencial. O que é o referencial? Referencial é um sistema de três eixos coordenados, perpendiculares entre si, dá para falar ortogonais também, né? E esse sistema de eixos coordenados ortogonais, ele vai ser fixo em um ponto. Para que serve esse referencial? Ele serve para a gente localizar os objetos na cena, para a gente dizer qual é a posição dos objetos. Posição é onde está, tá? É o lugar. Então a gente vai dar nome para esses eixos, geralmente o eixo horizontal a gente chama de X, o eixo vertical a gente chama de Y, que nem lá da matemática, né? E o eixo que sai do quadro seria o Z. Se tu olhar para o canto da sala aqui, tu vai enxergar os três eixos, tá vendo? Eles são perpendiculares entre esse triedro, né? Ó, um lado aqui não é bem perpendicular, né? Essa parede é torta, mas deveria ser perpendicular. Outro edro, né? Triedro aqui. Ó. Quando encaixa os três ali, a gente vai ter esse cantinho aqui, ó. Então tem um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. Daí, esse x, y, z tem a ver com o sistema cartesiano. Vocês aprendem plano cartesiano, né? Na verdade é um sistema, tem três eixos sempre, porque o nosso mundo tem três dimensões de tamanho, né, de localização. Mas a gente sempre suprime o z, tá? Mas pode aparecer se alguma questão, então eu coloco para você não ficar assim, "Ah, e agora?" É só o eixo perpendicular ali, que seria o saindo do quadro. Então, qualquer ponto que eu tiver no espaço, sei lá, esse cara aqui, ó, eu localizo esse ponto a partir de três informações. Uma informação que vai me dizer o valor de x desse ponto, uma informação que vai me dizer o valor de z desse ponto, oi, Luiz, e uma informação que vai dizer o valor de. É que tu já conhece, né? Então, pode passar na frente, não tem. Quem está em casa vai se sentir mais ainda numa sala de aula se tu passar na frente, tá? Não tem problema, reforma tudo aí que quiser, Luiz. Esse não tem problema, tá? Posso continuar aqui tranquilo? Ó, esse ponto ele está localizado no espaço a partir de três coordenadas, tá? A gente vai ter, vou chutar uns números aqui, vou inventar. 10 para o x, posso dizer que o y é 6 e vou dizer que o z é 10. Então, se eu disser assim, ó, qual é a posição desse objeto em relação a esse referencial, que a gente pode localizar no canto da sala, a gente pode localizar nesse ponto azul aqui, onde eu quiser, ou coloco o referencial e a partir disso eu localizo, eu digo onde estão os objetos nessa cena. Então, a posição desse móvel vermelho, posição. O certinho mesmo é dizer assim, ó, S de posição, space, né, em inglês, a gente usa um monte de letra, nada a ver com português, vai ser 10, 6 e 10. O que que é esse bagulho aqui? Eu estou dizendo quais são os valores de localização de x, y e z para esse ponto. Não te preocupa com o z, e nem com o y, né? Na física do ensino médio, geralmente a gente trabalha só com o s, que é o x. Quer dizer, não está variando os outros, então não importa. Podia ser zero todo mundo. Mas existe sempre uma localização no espaço. Qualquer ponto se localiza no espaço. A distância em relação ao referencial adotado seria a diagonal
Como é que é? Do paralelepípedo, né? Tá, daí não vamos fazer essa conta, né? Para quê? Né? Não tem porquê. Agora, a partir desse referencial, a gente pode definir o que que é movimento, o que que é repouso. E vai ficar bem fácil, inclusive. Quando a gente fala movimento, em português mesmo, tá? Não fica pensando assim, ah, tá escrito umas palavras ali que eu reconheço, mas na física o significado é outro. Nada a ver. Por isso que eu falo português, entendeu? Sei que às vezes vocês acham que é grego, mas nada a ver. Tipo, movimento remete a quê? Tu pensa em sair do lugar, né? Literalmente é isso. E o lugar pra gente é a posição, ó. Posição é a mesma coisa que lugar. Então, quando a gente diz que um objeto está em movimento, a gente vai dizer que ele tem o seu lugar variando, né? Ele está saindo do lugar. E o lugar na física a gente chama de posição em relação ao referencial adotado. Então, eu vou dizer que um objeto está em movimento quando a sua posição varia em relação ao referencial adotado. Então, eu escrevi aqui, ó. Movimento é variação. Escrevi movimento. Movimento é variação da posição. Só que essa variação da posição ela vai acontecer em relação, porque sem um referencial eu não tenho posição, eu vou localizar o objeto em relação ao referencial. Meu Deus, botei um tio ali. Ao referencial. Como é que tá a temperatura aqui? Estão achando quente? Tá bom assim? Tá. Referencial. Adotar. Tá isolado, né? Tá bom. Isso. Tá. Ok. Tá, então, movimento é quando varia a posição em relação ao referencial adotado. Isso. Professor, mas daí tem que variar quem? O X, o Y, o Z, qualquer um deles. Para a gente, geralmente vai variar só o X. Pode ir lá em composição de movimentos no final da cinemática variar X e Y, mas geralmente a gente separa em X e em Y e pensa separado que é mais fácil. Depois, se precisar, junto. Então, movimento é variação da posição em relação ao referencial adotado. O que que vem a ser repouso? Repouso é o que eu queria fazer, né? Dormir uns, pelo menos mais uns 3 meses, né? Repouso é tipo não sair do lugar, né? Não variar a posição. Então vai ser o contrário que é movimento, né? Ó. Repouso é não variação da posição em relação ao referencial adotado. Tá, então quando eu não variar nem o x, nem o y, nem o z, não está em movimento. Isso, não está variando a posição. Mas esse movimento ou repouso, ele só pode ser definido se eu tenho um referencial. Inclusive, dependendo do referencial, vai mudar o movimento. Se eu perguntar para vocês assim, ó, nós, aqui dentro da sala, né, vocês estão em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Vocês estão em repouso em relação ao referencial fixo na superfície da Terra, porque vocês estão girando junto com elas, com a superfície da Terra. É uma coisa que a gente tem que acreditar, né? É difícil, né? Porque a gente não percebe o movimento que a gente tem também. Assim como quando a gente está dentro de um ônibus, a gente acredita que ele está 100 quilômetros por hora em relação à estrada, né? Porque a gente não vê nada se mexendo, a não ser que a gente olhe pela janela. Então a gente está na Terra, girando em torno do centro, por isso que em relação ao referencial fixo na superfície da Terra, a gente não está se mexendo. Mas em relação ao referencial fixo na superfície, aliás. Para o referencial fixo no centro da Terra, a gente está girando com a superfície. Então, se a gente inverter o referencial, se a gente mudar o referencial de lugar, a gente pode dizer que ao invés de o ônibus se movimentar na estrada, é a estrada que anda para trás. Tipo, se eu colocar o referencial num bebê que está no bebê conforto dentro de um carro, quando os pais vão para casa da avó, tipo, o bebê não vê nada se mexer. Para o bebê, o referencial, que é o pai e a mãe, ali está em repouso. Para ele, de repente, o carro é uma caixa que ele entra, anda tudo para trás, às vezes gira e quando para de andar, é a casa da avó. Então, posso dizer que são as árvores que se movimentam para trás em relação ao referencial fixo na estrada? Pode. Em relação ao referencial fixo na estrada, são as árvores que estão se deslocando para trás. Vocês nunca perderam o referencial numa rodoviária, por exemplo? Tipo, tu tá no teu ônibus,
Aí tu olha pela janela, assim, tu só enxerga o ônibus que tá do lado, né? Porque não tem muito espaço entre eles, né? Então tu não enxerga mais nada. Aí daqui a pouco aquele ônibus começa a mexer pra frente, tu não sabe se é o teu que tá indo pra trás ou se é o teu que tá indo pra frente, o outro que tá indo. Essa perda de referencial é muito comum, principalmente para móveis grandes, porque eles são lentos, né? Então, às vezes tu olha pro ônibus do lado e pensa, não sei qual que tá se mexendo, tu perdeu o referencial. Tu vai ter que ver onde é que tá o chão, né? Daí, se em relação ao teu, o chão, o teu tá parado, o meu tá parado. Se for o outro, é o teu que tá se mexendo. E é uma coisa esquisita, porque quando esse aqui tá indo para trás, pode ser que o teu tá indo para frente, mas o teu já estava estacionado, né? Parece que ele vai invadir a rodoviária. Eu já passei por isso várias vezes, acho até engraçado, se dá até uma tonturinha. Tá, então, a gente pode mudar o referencial e não tá errado dizer que são as árvores que movimentam se eu colocar o referencial no ônibus, porque é real. Se o referencial tá fixo no ônibus, eu tô parado em relação ao ônibus, mas as árvores estão passando para trás. Tudo bem? É correto falar isso, não está errado. Sabia que não está errado dizer que o Sol gira ao redor da Terra? Porque se o referencial está fixo na Terra, na superfície da Terra, o que, que o Sol faz? Ele gira. Então, se eu botar o referencial na superfície da Terra, o Sol está girando em relação ao referencial fixo. Mas teve um cara chamado Copérnico que ele pensou, tá, mas fica esquisito porque com o referencial na Terra, a Lua faz um movimento circular, o Sol faz um movimento circular em torno da Terra e os outros planetas fazem assim, que é um movimento que eles chamam de epiciclo, né? Que é uma circunferenciazinha em torno de uma circunferência principal. E a gente não consegue explicar por quê. Se eu colocar o referencial no Sol, daí fica tudo igual. Todos os planetas giram em órbitas circulares ao redor do Sol e a Lua gira em torno da Terra. Então a explicação é que tem que ter um corpo no meio, tá tudo girando em órbitas circulares, não é bem circular, mas na época eles achavam que era. Então Copérnico simplificou colocando o referencial no Sol, mas ele não está mais certo. Ele só simplificou o modelo. Tudo bem? E aí ele foi queimado, né? Porque dizer que não é a Terra que está no centro, né? Naquela época a igreja era um pouco mais chata com isso. Então, o Sol, simplesmente não dá para considerar ele como um ponto específico no Sol. Pois é, nenhum corpo é referencial. A gente fixa, isso aqui é um referencial, um sistema de três eixos coordenados. Tipo, a garrafinha não é um referencial que está ali no canto. Se eu fixar o referencial no centro da tampa da garrafa, agora eu tenho um referencial para eu localizar os objetos. Corpos não são referenciais. Tu vai ver nas questões o referencial fixo no ônibus. Claro, se o ônibus está andando, não importa em que ponto que eu fixo o referencial, né? Em qualquer ponto que eu fixar o referencial, as árvores estão indo para trás. Foi? Então, nenhum corpo é referencial. O que a gente faz é fixar aquele bagulho ali, que é um sistema de três eixos coordenados perpendiculares, em um ponto de um objeto. Referencial fixo no trem, tu vai ver isso. Tipo, não vai dizer assim, ó, adotando o trem como referencial. Referencial fixo no trem. Tá? Nenhum corpo é referencial. A gente fixa o referencial em um ponto de determinado corpo. Agora eu vou conversar sobre mais uma coisa aqui. Como isso tu perguntou, Lu, é uma coisa bem especificista, sabe? Tipo assim, é bem específico. Tipo, poucas universidades vão fazer essa distinção. O FSM vai. Tá? Tem coisas assim que tem gente que é preciosista na hora de perguntar, que faz questão para o aluno errar. O FSM mudou bastante, mas ela era bastante assim. E tem provas que ainda são, tá? Não é pega ratão, é eu cobrar uma coisa bem assim específica, que não faz tanta diferença, mas tem o certo, tem o errado, e eu fazer o aluno errar. A gente pode, será, definir movimento ou repouso, claro que em relação ao referencial adotado, mas trocando a palavra posição por distância? Tipo, eu posso dizer assim, ó, movimento é a variação da distância em relação ao referencial adotado. Repouso é a não variação, né, da distância em relação ao referencial adotado. Será que está certo ou será que está errado? Para a gente parece que está certo, né? Porque se sair do lugar vai ficar mais longe ou mais perto do referencial, mas nem sempre. Se eu pensar, por exemplo, ó, num objeto que tem uma trajetória circular, sei lá, podia ser um avião voando sobre uma circunferência, fazendo aqueles looping louco lá que vai aparecer depois lá nas forças centrípetas, para a gente calcular normal e tal. Não se assusta, tá? Isso aí é bem fácil de fazer desde que tu entenda o conceito. Aqui está um objeto que está girando nessa circunferência em torno de um referencial que eu vou colocar no centro. Aqui está um objeto que está zunindo aqui. Pode ser um avião, pode ser outro corpo. E aí o referencial tá fixo no centro aqui, tá? Não sei se eu desenhei bem certinho no centro, mas imagina que esse cara aqui é o nosso referencial. Será que em relação a esse referencial, esse cara está em repouso ou em movimento? A distância dele em relação ao referencial é a mesma em qualquer lugar, é o raio da circunferência.
mas a posição dele e tal não está variando, tá? Aqui, ó, ele tem um valor de x, um valor de y, vamos dizer que nem está variando o z é para fora aqui. Aqui embaixo ele tem outro valor de x, ele tem outro valor de y. Aqui na esquerda ele tem outro valor de y, ele tem outro valor de x. Tá variando a posição dele em x e y? Tá, então ele está em movimento. Mas a distância dele em relação ao referencial adotado não está mudando, né? Porque é o raio da circunferência, ó. D, D, D. Então, será que eu posso dizer que o objeto está em movimento quando a distância em relação ao referencial varia e ele está em repouso quando a distância em relação ao referencial não varia? Não posso. Tipo, se fosse verdade, esse cara estaria em repouso. Por quê? Porque a distância dele não está variando em relação ao referencial adotado. Oi? Então é posição, tá? É o lugar. Se não sair do lugar, não está em movimento. Mas girar em torno do referencial varia a posição, né? Então ele está em movimento. Oi? Agora a gente vai conversar sobre trajetória. Porque tem questões que perguntam qual é que é a trajetória do objeto, e tem que responder. Procurar alternativa que identifique qual é a trajetória de um objeto em um movimento. Trajetória, se tu procurar num livro didático, de repente não no meu, ali vai estar escrito assim, ó, é a linha formada pelas sucessivas posições ocupadas pelo móvel ao longo do seu movimento. Só que é muito formal isso pra gente lembrar. Sabe quando uma pessoa caminha na praia? A praia de manhã cedo, que ela tá bem limpinha, né? O mar apagou as pegadas de todo mundo do dia anterior. A pessoa vai caminhar na praia, assim, na beira do mar, e vai ficar umas pegadinhas, né? Se a gente se afastar do plano da praia e olhar para essas pegadas, a gente não vai enxergar uma linha formada pelas sucessivas pegadas da pessoa? Essa linha é o que eu chamo de trajetória. E de longe a gente enxerga como se fosse um desenho. Que nem aqueles liga-pontos, sabe? Não, vocês não tinham isso aí, um livrinho que tinha os pontos numerados aí, desenhando e descobria a forma que ia aparecer. Eu adorava aquilo. A trajetória é o desenho do movimento. É o liga-pontos entre as posições. Então, eu escrevi aqui, ó. Trajetória é o desenho do movimento. E aí eu vou te perguntar, se trajetória é o desenho do movimento, será que trajetória depende ou não depende do referencial adotado? Pode errar aí, não tem problema, só responde. Depende ou não depende do referencial adotado? Bárbara que está em casa, depende ou não depende? Às vezes eu vou lembrar de ti, viu? Depende ou não depende do referencial? Quer ver uma coisa? A lógica aqui ela é verbal, tá? Não tem nada além de... Vamos ler, ó. Movimento é a variação da posição em relação ao referencial adotado. E trajetória é o desenho desse movimento. Então, será que depende ou não depende? Depende, né? Porque dependendo do referencial, pode nem ter movimento, né? Pode nem ter desenho. Qual é que é a trajetória que eu tenho em relação a um referencial fixo no ônibus que está andando junto comigo? Nenhuma, porque eu não estou nem me movimentando, né? Então, trajetória depende sim do referencial. Essa trajetória sempre vai depender do referencial. Então, opa, não é aqui que eu quero fazer essa flecha. Botei a flecha no lugar errado. Esqueci o apagador hoje, né? Primeiro dia, né? Alguma coisa eu tinha que esquecer. Botar aqui, depende do... Calma, calma que nem todo mundo que está aqui dentro da sala é aluno, né? E tem uma coisa que se eu prometer aqui, eu vou mandar para as pessoas que estão em casa como. Depende do re... Ninguém mandou, né? Isso, bota o microfone bem perto, a gente mastiga junto. Depende do referencial adotado. A Luísa tá cobrando cookies já no primeira aula. Teve uma vez, no sábado, né? Bah, era um saco aquelas aulas, né? Você eu vou levar cookies pro pessoal. Daí levei cookies. E agora aprendi a fazer recheado com Nutella, fica bem melhor. Aham, inacreditável. Só que eu tô numa fase mais do brownie, assim, sabe? Daí eu tô fazendo. Bah, nossa. Mas tem que ir assim, ó, todo final de semana um brownie inteiro e um pote de sorvete. Não tem como, né? Em algum lugar vai parar isso aí, né? Não tem como. Daí eu tô dando uma. Vamos com calma no negócio. Tá. Então, e eu fiquei sem treinar um tempo ainda, daí já não tô gostando, sabe? Mas enfim. Então a trajetória depende do referencial adotado. E aí, para ficar bem claro isso na cabeça, eu vou dar um exemplo aqui que é clássico de questões de vestibular, tá? Não é o único possível, mas isso aqui é muito bom. Eu vou imaginar que tem um avião que voa horizontalmente. Um avião que voa normal, tá voando lá em cima. Aqui em Santa Maria passa o tempo todo, né?
Eu fico lavando a louça lá em Camubi, passa bem na frente da janela da pia, os aviões, os helicópteros da base aérea. Sabe que eu me acostumei tanto que minha mãe veio me visitar e ela falou: Como passa avião aqui, né? É verdade. Quem me ligava? Cada vez que passava, ela, ó. É verdade, é isso aí. Eu já morei em Porto Alegre, numa avenida bem barulhenta lá, e nos primeiros dias era horrível, não conseguia dormir. Passou uns 2, 3 meses, eu nem via mais. Isso eu não ouvia, eu era longe dos trem. Imagina que esse avião voa horizontalmente, ele carrega uma bomba. Podia ser pacote de mantimentos, né, prof? Podia, mas é mais fácil de falar bomba, né? Pacote de mantimentos, eu tenho preguiça. Ó, aqui tá a bomba no avião, que é o pontinho vermelho. E se o avião voa horizontalmente, ele tá com a bomba acoplada, né? Até aqui a bomba estava junto com o avião. Desprezando a resistência do ar, né? A gente sempre vai desprezar a resistência do ar, tá? Quando não falar que tem, tem. Até ninguém dizer que tem, não tem resistência do ar. Quando o avião solta essa bomba, simplesmente larga, essa bomba ela acaba continuando a se mover horizontalmente, porque ela tinha velocidade. Inércia, que a gente nem falou ainda, vai falar lá nas leis de Newton, né? Mas eu posso mostrar isso para vocês. Olha só, eu vou. Essa é a minha bomba, tá? Eu vou sair correndo aqui, acho que vou ter que trocar de mão. Eu vou sair correndo na frente de vocês e vou só soltar assim. Eu quero que vocês acompanhem o movimento da bomba, conforme eu passo correndo na frente de vocês, só quando eu soltar. O que eu quero que vocês vejam é se a bomba vai ou não vai para frente ou para trás, tá? Então, é uma vez só. Presta atenção, eu corro esse risco só uma vez. Tá, então, tô correndo aqui, ó. Soltei. Vocês perceberam que ela me acompanhou? O senhor não deu tempo. Azar, né? Eu falei que ia ser uma vez só. Essa bomba, né? Ela fez isso aqui, ó. Depois que o avião soltou ela, ela teve essa trajetória assim. Vocês enxergaram isso aqui acontecer. A bomba, enquanto o avião continuou indo horizontalmente, ela continuou indo horizontalmente, mas ela caiu também, né, verticalmente. A partir desse movimento da bomba, a gente pode definir três trajetórias diferentes a partir de três referenciais diferentes. Vou pegar um referencial que eu vou chamar de 1, que ele tem cara de referencial 1, fixo no solo. Pronto. Viu porque ele tem cara de referencial 1? Qual é, que é a trajetória que ele percebe? Se eu perguntar para ele qual é a trajetória da bomba, ele vai me dizer o quê? Uma parábola, é o que ele está enxergando, né? Para ele é uma trajetória parabólica. Ele enxerga a bomba ao mesmo tempo que cai e avançar horizontalmente. Sabe por que que ele enxerga os dois movimentos que a bomba tem? Porque ele não tem nenhum. A gente só enxerga um movimento que a gente não tem. Por isso que a gente não enxerga a superfície da Terra se mexer, né? Porque a gente tem também. Por isso que a gente não enxerga o ônibus se movimentar quando a gente está dentro dele, porque a gente tem o mesmo movimento. Por isso que a gente não enxerga a pessoa que está do nosso lado na estrada quando o carro está 100 km por hora se mexer, porque eu e essa pessoa temos a mesma velocidade, uma velocidade que é compartilhada não é percebida. Oi, a gente não percebe velocidade, tá? O ser humano percebe aceleração. Velocidade a gente não percebe. Se tu tá num avião que tá voando horizontalmente 800 km por hora, tu não percebe movimento nenhum, a não ser que tenha turbulência. Agora, se ele freia, tu percebe. Se ele faz uma curva, tu percebe. Esses movimentos têm aceleração. Oi? Tá, então eu vou escrever aqui, ó. Esse cara aqui enxerga uma trajetória parabólica. Vou escrever aqui, ó. Trajetória. Posso escrever traje? Parabólica. Então ele grita, trajetória parabólica. Agora eu vou colocar um referencial no avião. Então, referencial 2, ó. O cara tá sentado aqui pensando na vida no referencial 2. Tá assim. Se eu perguntar para ele qual é a trajetória da bomba, ele vai responder o quê? É uma reta. Por quê? Porque se eu sou o avião, né, eu estou num referencial fixo no avião, a bomba está embaixo de mim, soltei a bomba, daqui a pouco a bomba está mais embaixo, mas ela ainda está embaixo, ela não foi nem para frente nem para trás. Esse movimento de avanço horizontal da bomba, quem está no avião não percebe, porque também tem. Quem tem o mesmo movimento não percebe ele. Então, esse cara que vai perceber que a bomba cai verticalmente para baixo e vai dizer, é uma reta, trajetória retilínea. Então, esse cara que enxerga uma trajetória retilínea.
E o último referencial que eu vou colocar aqui, que as questões não costumam botar ele, então não é uma coisa para preocupar vocês, mas eu posso colocar o referencial na própria bomba. Então bota uma pessoa aqui na bomba, ó. Bomberman. Tipo o 007 no filme, né? É assim, né? O vilão pega o 007, que é a única pessoa no planeta capaz de impedir ele, amarra numa cadeira e conta todo o plano, discursa dos motivos dele para ele estar fazendo alguma coisa de mal contra a humanidade, ao invés de matar ele, não, amarra na bomba e joga ele junto. Já viram um filme assim, né? Daí o que que ele faz? Transforma a bomba num jato, volta, mata todo mundo no avião e salva a humanidade. Mas para esse referencial fixo na bomba, qual é que é a trajetória? Para o referencial fixo na própria bomba, a bomba se movimenta? Então não tem movimento, tampouco trajetória. Como é que vai ter desenho de um movimento que nem existe? Então, sem trajetória, porque não tem movimento. Ah, então, inclusive, dependendo do referencial, não tem trajetória. É, pode não ter movimento. Só esses referenciais que pode ter aí? Não, eu podia, sei lá, pensar numa mosca que está se movendo aqui no meio, e aí a trajetória dessa bomba ia se complicar bastante. Por quê? Porque a bomba vai enxergar todo o movimento que, aliás, a mosca, né, enxerga todo o movimento que a mosca não tem. Tudo bem? Às vezes até umas crianças gritando aí. Não sei até que horário, pode dar aula para criança, tem horário? Aqui, ó, 15 para 7, o pessoal tá ali tocando horror aí. Enfim. Legal essa aula aqui, né? Achei um achado. Não é tão longe, né, de onde está os cursinhos também, né? Meio no caminho, assim. Tá. Agora eu vou apagar isso aqui, depois de falar sobre trajetória, a gente vai conversar sobre distância percorrida e deslocamento, a diferença entre essas duas grandezas. A gente finaliza essa história de conceitos fundamentais com deslocamento escalar, tá? Que é uma coisa que pode aparecer também, mais raro do que distância percorrida e deslocamento. E aí sim a gente vai falar sobre velocidade média, né, gente? Aí já é fazer conta, né? Parece que isso aqui não é física, né? Porque não tem conta ainda, né? Mas física é explicar como é que as coisas são, né? Termina numa conta porque quem faz a prova tem que garantir que você sabe, mas tem questões teóricas de física também, né? Por que que eu vou botar lá se tá tão legal botar no bolso? Distância percorrida versus deslocamento. Já vou mostrar as duas ao mesmo tempo, tá? Distância percorrida. A gente vai representar a distância percorrida por um Dzinho, só o D. Então, versus aqui, vou escrever deslocamento. E aí vai ser o delta S com um vetorzinho em cima. Ó, sempre que tu enxergar qualquer coisa, tá? Pode ser inclusive duas letras como tá aqui, com uma seta que aponta para a direita em cima, é para representar que isso é uma grandeza vetorial. É para representar que isso é uma grandeza que tem direção e sentido, tem orientação. Dá para dizer que aponta para um lado. A gente não vai falar sobre grandezas escalares e vetoriais hoje e falar sobre soma de vetores, decomposição de vetores, subtração de vetores, sabe? Porque é uma coisa muito matemática e vale bem mais a pena a gente conversar quando começar a aparecer mesmo questões de vetores, tá? Então, começa com aula 2 aí nesse material, porque a gente está começando realmente por cinemática, não pela matemática que é adição de vetores. Imagine que um prof de vocês, não sei quem que é prof, todos vocês são colegas em algum lugar? Então, um prof de vocês aí que corre as corridas, sei lá, quem? O Gui eu sei que não corre. Como é que é? Mas ele sai correr assim? Não, tem que ser aquelas pessoas que. Mentira. É muito bom que vocês vão falar nomes de pessoas que eu não faço ideia de quem são, né? O Gui eu sei quem que é, o Juliano também. Olha ali. O que será que é estar perto de correr? É o Gui. Ah, entendi. Parece mais corredor. Entendi. Tá. Olha ali, ó. Fábio? Tá. Tá, então é isso. Quem que é o Fábio? Não, mas não se chama Fábio. Tá. Então vamos dizer que o Fábio saiu dar uma corrida
E aqui é o caminho que o Fábio fez na cidade. Tem quadras no meio. Eu vou simplificar o desenho, então vou deixar só isso aí que é a trajetória. Aí o Fábio saiu daqui, ó, ligou o Strava dele, né? Porque desse correr sem o Strava, não, tem resultado, né? Teu, teu pace não vai. Tá. Imagina, que horror. Nem sei quem que é o Fábio, tá? Mas enfim, imagina que ele corre aqui, sei lá, 900 metros. Nem é muito, as 9, não, aqueles 9 quadras é bastante, né? Ele corre 900 metros e ele vai descer aqui 400, descer não, ele dobra a direita, né, que tá correndo assim, ó, anda 400 metros, e aí ele vai andar para cá também 400 metros, ó, vamos deixar do mesmo tamanho aqui, mas pode ser fora de escala também, tá? Um desenho mal feito. 400 metros, é isso. Então, oi? Tá bem, Fábio? Eu não sei se isso é bastante, não sei se é tanto, assim, acho que para quem corre é pouco. Para um professor do Riachuelo é bastante, tá bom. É o que é um cursinho que tem aqui em Santa Maria, né? Não sei de onde é que a Bárbara é, eu nem perguntei para ela. Mas enfim, talvez seja daqui, não sei. Então o Fábio, né? Você é uma pessoa, saiu correndo 900 metros, virou a esquina direita, mais 400 metros, depois virou, pessoal, agora eu vou começar a voltar para casa, dobrou a direita de novo e começou a voltar. Ele fez esse movimento, começou aqui, terminou aqui. Daí, nesse movimento dele, tem as duas grandezas, tem distância percorrida e deslocamento. A distância percorrida, como o nome está dizendo, vou dizer mais uma vez para vocês, gente, o título sempre diz alguma coisa. Não é só escolher um aleatório essas palavras. Distância percorrida para grandeza e o resto eu decoro. Não. Tipo, é uma distância que foi percorrida. Se eu perguntar para vocês, nesse caminho o Fábio percorreu que distância? Diz para mim, que distância que ele percorreu? Pode não dizer nem a soma. Ah, ele percorreu 900, depois ele percorreu 400, esqueci do metros aqui. E ele percorreu 400. Então, ele percorreu uma distância de 400 mais, desculpa, 900 mais 400, que é 1.700 metros. Distância percorrida é só somar o que andou andando. Então, ó, distância percorrida é 900 mais 400 mais 400. Quer dizer que a distância percorrida pelo professor Fábio é 1.700 metros. Inclusive, olha o prof aqui, ó. Se ele tivesse voltado aqui, tipo, ele pensou, ele olhou pro relógio e pensou, meu Deus, cadê meu relógio? E aí ele voltou para procurar o relógio. E aí ele volta para cá. Se ele saiu de lá e voltou, não, nem vou fazer isso, mas se ele tivesse voltado, eu vou contar esses 400 ou eu vou descontar na distância percorrida? Eu vou, eu vou contar porque ele percorreu. Não existe descontar em distância percorrida. Como é que tu vai percorrer uma distância negativa? Entende? Nem existe distância negativa. Sabia que não existe distância negativa? O que existe negativo é um deslocamento, que pode ser contrário a uma orientação que eu estabeleci que é positiva, arbitrei que é positiva. Então, distância nunca é negativa. É a mesma coisa que dizer que a distância entre essas duas paredes é menos 10 metros. Não faz o menor sentido. Tá, então distância nunca é negativa. Não, distância não existe negativa. Dizer a altura de uma pessoa é menos 1,80. Não tem como. A altura é 1,80. Assim como distância percorrida, toda é positiva. Soma de volta. E se ele voltar, soma de novo. E é o que o Strava dá sempre, a distância percorrida. Ele vai contabilizar tudo que andou, né? Imagina se ele volta e desconta, né? Então a distância percorrida é só somar o que andou. Sempre soma, tudo, 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 tudo. Não importa se voltou, para onde foi, soma. O deslocamento, que é uma grandeza vetorial, é um segmento de reta que vai do início ao fim do movimento. Não importa o que ele fez no meio. Quando a gente mede deslocamento em um movimento, a gente não leva em consideração nada do que aconteceu no meio da história. A gente vai dizer que no final da história o Fábio teve esse deslocamento. Esse cara aqui é o delta S dele, com o vetorzinho em cima. Vai dizer que é deslocamento. Às vezes pode até aparecer o D com o vetor em cima, tá? Mas a questão vai deixar bem claro que é o deslocamento, que não é a distância percorrida. Não se preocupem em adivinhar nada, porque realmente não precisa. Como é que eu determinaria o valor do deslocamento do Fábio aí? O módulo do deslocamento? Quantos metros ele se deslocou? E aí, como é que eu faço? Mais 400 embaixo, mais 400 e essa parte de Vamos fazer o seguinte? Vamos fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Ó, 400.
que é o mesmo que aqui, né? E aqui vai ser quanto em preto? É 900 menos esse pedaço, né? Menos 400. Então, quanto que é aqui? 500. Daí eu faço Pitágoras. Daí eu vou dizer que o módulo do deslocamento. Hum, não. Tem que fazer a conta. Até se a gente mudasse esse número aqui, eu posso mudar esse número, mas daí vai mudar tudo. Vou deixar aqui. Entrei o número. Eu achei. Não, não, não. E a minha ideia era essa, só que eu monguei, né? Tipo, eu tinha que ter colocado 600 aqui. Mas é que eu tô achando hipótese. Vamos fazer assim, quer ver? Não sei se vocês já copiaram, né? Mas isso aqui é 600 metros. Isso aqui é... Vamos só mudar. Isso aqui é 610, a gente não precisa fazer conta. Também não quero fazer. 600. E aqui vai mudar, né? Ó. Vai ser 900 mais 1.000. 1.900. Tá? Mudou de distância percorrida porque eu mudei esse cara aqui. Daí esse cara aqui não é mais 500. Quanto que é? 900 menos 600, quanto é que dá? 300. Agora a conta é fácil. 300, 400 e 500. Mas com Pitágoras a gente encontraria. Esse cara ao quadrado vai ser igual a esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então eu acho que o módulo do deslocamento do Fábio nesse trajeto que ele fez correndo de manhã cedo e postou para todo mundo ver que ele corre, nem faz isso, né? Nem sei quem que é a pessoa. 500 metros. Mas tem as pessoas que fazem, né? Só pra gente achar que não faz nada no dia, né? Tem aquele vídeo, né? Não importa a hora que você acorde, que você faz, sempre tem alguém que já fez 300 coisas. Tá, então é que na rede social é perfeito, né, gente? Ninguém posta que tá se ferrando, né? Tá, então o delta S, o módulo, perdão, do deslocamento dele vai ser 500. Mas não importa o que ele fez no meio, não importa, literalmente é como se a gente abrisse o olho aqui, fechei, deixei ele fazer o que ele quis e abri o olho e tá aqui. O deslocamento dele é isso, não importa o que ele fez no meio, é sempre a distância em linha reta entre o início e o fim do movimento. Tá, professor, mas então no final de uma corrida, se eu for contabilizar o deslocamento dos carros, quanto que é o deslocamento no final de uma corrida? No final da corrida, o carro não passa exatamente pelo mesmo lugar de onde ele largou? Então, quanto que vai ser o deslocamento no final da corrida? Zero. Mas a distância percorrida não é zero, né? Não, a distância percorrida não é zero. A distância percorrida vai ser o comprimento de uma volta vezes quantas voltas ele deu. Daí vai ser a distância percorrida. Mas ao final de uma volta, o deslocamento é zero. Qual é o teu deslocamento no final de um dia normal? Zero. Por quê? Tu volta para tua cama, né? Tu começa o dia na cama e termina no mesmo lugar. Então, ao final de um dia, o deslocamento é zero. Agora, a gente vai conversar sobre o deslocamento escalar, tá? Isso pode aparecer. Vou botar aqui pro lado. Deslocamento escalar. Aí eu já vou falar para vocês, ó. Deslocamento é um vetor. Quando eu estou falando de deslocamento escalar, quer dizer que existe uma grandeza que não é vetorial, porque escalar não é vetorial, uma coisa ao contrário da outra aqui, né? São opostos, relacionado ao deslocamento. E aí eu vou desenhar uma trajetória qualquer aqui, ó. E vou dizer que uma pessoa vai ser o Fábio. O Fábio é o coelhinho hoje. Engraçado que eu nem sei quem que é a pessoa, né? Agora eu sou íntimo dela. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina que aqui a trajetória está em quilômetros, tá? Pela estrada fora. O Fábio, ele vai sair aqui do 2, que é a posição inicial dele, ó. S0 igual a 2 quilômetros. E aí o Fábio vai andar até o 8 e vai voltar, porque ele lembrou que viu um tênis lá em promoção, numa vitrine, ele quer olhar esse tênis. Essa é a posição final dele, que é 5 quilômetros. Só que ele passou pelo 8. Se eu te perguntar qual é a distância percorrida pelo Fábio, quanto vale? Distância percorrida. É tudo que percorreu, né? Quanto que ele percorreu?
Tá, então ele percorreu do 2 até o 8, que é 6, né? Mais 3, 9. Distância percorrida pelo Fábio aqui é 9. Distância percorrida é 9 quilômetros. O deslocamento, vamos lá. Ele foi do 2, ainda bem que tu avisou, né? Ele foi do 2 até o 8, né? Quanto que ele andou quando ele veio até aqui? 6. E aí ele voltou mais 3, né? Então a distância que ele percorreu foi 9 quilômetros. Agora a gente vai ver o deslocamento escalar. O deslocamento escalar, que a gente chama de ΔS, simplesmente ΔS daí sem o vetor em cima, tá? Aqui, ó, ΔS. Vai ser a distância que ele andou, só que do início ao fim do movimento. Por isso que fala deslocamento e desescalar. É que nem a distância percorrida, que é uma grandeza escalar, não tem o vetorzinho em cima. Só que agora vai avaliar só do início ao fim do movimento. E a gente pode perceber, ó, se eu abrir o olho, perceber, ver ele saindo daqui, fechar o olho, esperar ele fazer tudo e abrir o olho, eu vou ver ele aqui. Para mim, ele fez o quê? Foi do 2 até o 5. Então, quando falar não leva em consideração, isso aí desconto. Tipo, eu vou descontar o que ele voltou sobre a trajetória. Mas sabe o que é mais fácil fazer para deslocamento escalar? É pegar assim, ó, o delta S, o delta na física, ficou ruim esse meu delta, né? O delta na física é sempre final menos inicial. Sempre. Então apareceu o delta, que é o triângulo, né? Sabia que se tu botar na fonte symbol do computador e apertar o D maiúsculo, aparece esse cara aqui? Uhum. Bota na fonte symbol no editor de texto. O A é o alfa, o B é o beta. Aham. Sabe por que que o nosso alfabeto chama alfabeto? São as duas primeiras letras do alfabeto grego e o nosso é bem parecido. Que loucura, né? Tá, então o delta, que vai ser variação sempre, tu vai abrir em final menos inicial. Ó, primeira aula já vou dizer, isso aqui não é SO, tá? É S0. É a posição no instante zero. Só é a posição na origem. Origem é a posição igual a zero, né? Então ele está no zero? Não, aqui não, pelo menos, né? Tá, então quando eu quero saber o deslocamento escalar, esse ΔS sem o vetorzinho em cima, porque isso aqui é deslocamento. Eu vou botar a posição final, quanto era a posição final? 5 menos a posição inicial, que é 2. Quer dizer que o deslocamento escalar dele é igual a 3 quilômetros. Tá, então distância percorrida é sempre a mesma coisa. Eu vou somar tudo que ele andou. Vai para frente, para trás, soma tudo. É o que percorreu, por isso que chama de distância percorrida. O deslocamento, ponto, é uma reta, um segmento de reta, uma flecha, né, orientada do início ao fim do movimento, e o módulo é a distância entre os dois pontos, início e fim. O deslocamento escalar vai ser simplesmente a posição final menos a posição inicial. É como se a gente subtraísse o que volta. Se voltou, eu subtraio. Então ele foi 6, voltou 3. Na verdade, ele foi para frente 3. Entenderam a diferença? Olha que aqui começa a ficar confuso para vocês, porque são três grandezas: distância percorrida, deslocamento e deslocamento escalar. E aí, numa questão, ele fala, pergunta qual é o deslocamento escalar, e tu vai lá e responde a distância percorrida. Existe os 9 quilômetros aqui, só se a pergunta é qual é a distância percorrida. Existe os 3 quilômetros aqui, só se ele perguntar qual é que é o deslocamento escalar. Existe ainda o deslocamento vetorial aqui, que é esse cara aqui, ó, o deslocamento. Que daí seria, ó, não vou poluir aqui, tá? Mas seria uma reta que vai do início ao fim do movimento. E se a estrada é curva, vai ser menos do que 3. Por que que dá menos do que 3? Porque se daqui até aqui é 3, né? Ó, isso aqui é 3. Vocês concordam que daqui até aqui não é 3? É menor do que 3? Então, aqui o deslocamento ele não é 3, é menos do que 3. O módulo do deslocamento daqui para cá é menor do que 3. Mas eu nem vou desenhar o deslocamento aqui, tá? Acho que mais atrapalha do que ajuda. Foi? Quer ver? Pega a questão ali, ó, no material. Pode ser a questão 2 da página 2 ali, né? Dos testes. Questão 2. Façam. Estou apagando o quadro aqui, vocês resolvam essa questão 2. Enquanto isso, eu vou ali olhar, ver se a Bárbara falou alguma coisa, né? Deixei para ela liberar o microfone dela se precisasse.
Daqui a pouco ela preferiu escrever, eu vou só dar uma sondadinha ali. Nada. Aí ainda, Bárbara? Tranquilo? Questão que estava no quadro, né? Um avião possui movimento retilíneo horizontal com uma velocidade escalar constante. Num certo instante, uma bomba é abandonada do avião. Desprezada a ação do ar, pode-se afirmar que a trajetória da bomba em relação ao avião, em relação à bomba, em relação ao avião, qual é, que é a trajetória da bomba? Letra A, né? Um segmento de reta vertical. Foi? Já tentaram fazer a 3 ali? Minutinho aí, façam a 3. Agora que eu vi que só tem até a letra D. Mas tá errado esse gabarito. Ah, não. Ele tem um celular vibrando. Não é o... Acho que não é o meu. Vamos lá? Questão 3, então, do primeiro capítulo. Uma partícula percorre a trajetória A, B, C, D e F, como mostra a figura. Tá bom, tem um quadriculadinho ali. Diz que cada lado é 1 metro, né? 1 por 1 quadriculado. Pode-se concluir que a distância percorrida por essa partícula e o seu vetor deslocamento, segundo a trajetória A, B, C, D e F, são em metros, respectivamente. Primeiro, distância percorrida. Conta os quadradinhos. De A para B tem 2, até C tem mais 2, são 4, até o D tem mais 3, são 7, até o E tem mais 2, são 9, e até o F tem mais 2, são 11. Então, a distância percorrida é 11. Já responde, né? Tá errado, gabarito. Letra C. Não, não. Bah, foi mal. Nem sabia que esse gabarito estava errado. Tô sabendo agora. No vídeo de solução, que eu avisei ela já que vai ter, vamos fazer agora, tá? Olha só. Agora ele quer o deslocamento, né? E aí eu vou desenhar só o que precisa aqui, tá? Ó, do A até o F. Aqui tá o F. O deslocamento é uma reta orientada do início ao fim do movimento. Ele quer o módulo desse deslocamento. Ele quer daqui para cá. Então a gente vai ver qual é que é quais são as dimensões do triângulo retângulo que esse quadriculado nos proporciona. Daqui até aqui, daqui até aqui. Quanto é que tem daqui até aqui, que seria até o ponto do lado do B, né? O B tá aqui, ó, do ladinho do B. 3, né? Oi, contou? Olha para mim aqui, ó. Deixa eu ver, teu nome é Ana? Aqui, ó. Do A até o ladinho do B, que tá bem embaixo do F aqui, ó. 3, né? Não é até o B, né? Tem que ser embaixo do F.
E aí aqui de baixo, até lá no F tem 4, né? Foi? Tu pode desenhar isso se tu quiser, né? Ó, pega e desenha ali a calca, né? Bota 3 e aqui bota 4. Agora a gente sabe que esse terceiro lado é quanto? 5, né? Daí é simples. Ah, faz Pitágoras, né? Tu vai dizer que o deslocamento, pode escrever x, né? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quer dizer que o x ao quadrado é igual a 16 mais 9, x ao quadrado é igual a 25, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Quer dizer que o x a gente vai usar mais a raiz quadrada, não tem distância negativa, né? É módulo também. 5. Nem precisa botar assim. É, quando é 3, 4 e 5 não precisa, né? Mas daí eu coloquei para ter certeza, é só fazer um Pitágoras, né? Pergunta sempre, tá, Ana? Tipo, não fica nessa de, até assim, ó, às vezes lá no cursinho vocês podem ter vergonha de perguntar, de repente, sei lá, vocês ficam meio assim com o professor, acontece, tá? Tá tudo bem. Mas não faça isso aqui, né? Aqui não é lugar para isso aí, tá? Tem pouca gente. Qualquer coisa a gente afasta as cadeiras, o pessoal briga aqui no meio, a gente fica postando. Vamos resolver na base do diálogo, o Machado escrito diálogo. Tem essa figurinha? Eu acho muito legal. Tem um videozinho no Insta que é um cara. Pode virar aí, nós vamos começar o próximo capítulo, tá? Não vamos terminar ele hoje, mas eu vou passar uma parte bem importante para vocês. Tem dois gurizinhos brigando que estão jogando futebol, daí acho que deve ser o tio, né? O pai não deve ser, né? O tio dos dois guris fala assim, ó, resolve no soco. E o gurizinho, o quê? Resolve no soco. Daí o gurizinho não pensa duas vezes, parte pra cima do outro. Vocês não viram isso? É muito bom. Na minha época só tinha essa solução. Não tô dizendo que é a solução certa, mas é muito legal. O gurizinho nem acredita se tá mandando eu brigar com ele. Então tá. Por isso que eu disse, não deve ser pai, né? Não deve. Aham. Ih, mas eu sou o menos pior dos meus colegas, não faz ideia. Não vou nem falar nada, essa aula tá sendo gravada, né? Isso. Ah, eu já falei aquilo, então. Tá. Mais uma coisa de cinemática aqui tem conta, e aqui eu sei que é problema para vocês, tá? Então prestem atenção. Velocidade. Vou falar primeiro da escalar, depois da velocidade média, simplesmente. Velocidade escalar média. VEM. Vamos chamar ela de VM para lembrar que é escalar média, tá? Primeiro vamos conversar sobre essa palavra que é nova para a gente, né? Velocidade. O que é velocidade? Não uma conta, né? Se a gente tivesse que definir qualitativamente, não quantitativamente, o que é velocidade. Vamos começar por onde que isso aparece. Onde é que a gente vê velocidade? A gente usa essa palavra no cotidiano, que não é na física. No carro, no trânsito, existe um limite de velocidade, né? Qual é que é o limite de velocidade dentro da cidade? Pode ser aqui. 40, 50? Vou botar 50, mas o quê? Quilômetros por hora. Agora vamos pensar nisso aqui, ó. Quer dizer que tu não pode transitar na cidade acima desse limite de 50 quilômetros por hora de velocidade que tu vai ver no velocímetro do carro, né? Ele vai te dizer que a velocidade que o carro está. Ninguém sem velocímetro sabe a velocidade que o carro está. Real? Não tem como saber. Não sei se já aconteceu isso pra vocês na estrada. O cara tá andando rápido, assim, sei lá, 100 quilômetros por hora na estrada, daqui a pouco tá devagar, parece que o carro tá parado, né? Ó, o cara tá 40 quilômetros por hora, que na cidade já não é uma velocidade muito baixa, mas na estrada parece que tu tá parando o carro. Então, esses 50 quilômetros por hora que a gente vê no velocímetro, ele tem uma informação aqui que vai nos dizer o que que velocidade significa. Eu posso ler isso aqui como 50 quilômetros por hora. Mas esse por no português pode ser substituído sem prejuízo por qual expressão para valer a mesma coisa?
50 quilômetros. Quando é por, eu posso substituir por a cada hora. Ah, uma aula de redação, então, professor. Significa que quando o carro está andando a 50 quilômetros por hora de velocidade, ele está percorrendo uma distância de 50 quilômetros a cada hora. Se a velocidade é de 50 quilômetros a cada hora, isso aqui está me dizendo quanto que o móvel está andando de distância a cada unidade de tempo. Então, essa razão, né, essa divisão que é o quilômetro por hora, me diz como que ele está percorrendo as distâncias a cada unidade de tempo. Que é a mesma coisa que dizer que a velocidade nos diz como que a posição varia. Ele está variando a posição dele 50 quilômetros a cada hora. Então, velocidade, só o termo velocidade, sempre diz como a posição varia a cada unidade de tempo. Velocidade nos diz como a posição varia a cada unidade de tempo. Não precisa ser por hora, né? Pode ser metros por segundo, né? É outra unidade de tempo, é outra unidade de distância. Podia ser quilômetros por segundo? Podia. Bem rápido, né? 1 quilômetro a cada segundo. Mas a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, existem velocidades desse tamanho, né? Então, a cada unidade de tempo, né? Então, velocidade é sempre isso. Ela sempre vai dizer para a gente como que a posição varia, quantos metros, quantos quilômetros a cada unidade de tempo. Só que a gente está falando de uma velocidade média. Agora introduz o termo média. Ó, a velocidade me diz a distância percorrida a cada hora, né? Se eu boto a distância em quilômetros e o tempo em horas. O que que a velocidade média vai dizer para a gente? Qual é a distância percorrida em média a cada hora? Por isso que chama velocidade média. Velocidade média é quanto que ele anda em média a cada hora. Então, a velocidade escalar média, como diz escalar aqui, ou vai ser o deslocamento escalar, ou vai ser a distância percorrida pelo móvel, em média, a cada unidade de tempo. Se, por exemplo, agora eu vou pegar um exemplo, nem botei a equação no quadro ainda, a gente já está calculando a velocidade média. Ó. Um exemplo aqui, ó, que vai envolver números, mas eu não vou botar equação nenhuma fórmula, né, que você gosta de chamar de fórmula. Imagina que um móvel, um carro, ele ande 100 quilômetros. Meu Deus, escreve quilômetros só. 100 quilômetros em 2 horas, está bem devagar. E aí ele vai andar os próximos 100 quilômetros e vai levar 1 hora. E aí ele finaliza a viagem dele andando mais 100 quilômetros, só que agora ele vai mais devagar de novo, andando em 2 horas. Vamos levar em consideração se o cara vai fazer 100 quilômetros em 2 horas, mas meio que faz, tá? É, ônibus é assim, 100 quilômetros demora 2 horas. Real. Eu pego ônibus às vezes aqui, daqui de Santa Maria para Chapecó, que está 400 quilômetros daqui, e o ônibus leva 8 horas e meia para chegar. Mas é que daí ele para em rodoviária, entra em cidade. Tu acha? Meu Deus, 8 horas e meia dentro do ônibus, eu quero morrer no final dele. É que ele vai por Carazinho, acho que não passa em Palmeiras, tá? Isso aí. Sabe quanto tempo eu fazia de carro, de noite para lá? 4 horas para Chapecó. É de noite. Tá, voltando. Se eu te perguntar assim, ó, não vou perguntar a velocidade média, tá? Vou perguntar assim, ó, que distância que esse cara andou em média a cada hora? Aqui, ó. Que distância que ele andou em média a cada hora se ele fez 300 quilômetros em 5 horas? Tipo, eu tô te perguntando, quanto que ele andou a cada hora em média? É isso que eu tô te perguntando. Como é que tu faz uma conta de média sempre? Imagina aqui, quer ver? Esquece o exemplo aqui, ó. Imagina que você vai num restaurante na segunda-feira e gastam R$ 35.
Eles vão no restaurante na terça-feira almoçar, gastam 40. Daí na quarta-feira vocês gastam 40 de novo. Na quinta-feira vocês gastam 30. E na sexta-feira vocês pensam, bah, agora é só a segunda para ter comida de verdade. Aí vocês comem 50. Se eu perguntar para vocês quanto que vocês gastaram em média por dia no restaurante, que conta vocês fariam? De dias. Aqui é a mesma coisa, eu estou perguntando quanto que ele percorre em média cada hora. É a mesma pergunta que do restaurante. Como é que vocês vão fazer para me dizer quanto que ele percorre em média cada hora? Vocês vão somar tudo e vão dividir pelo tempo, né? Por horas. Então eu vou escrever aqui, ó. 100 mais 100 mais 100. Isso dividido por 2 mais um mais 2, 300 sobre 5, que dá 60 quilômetros por hora. Sabe o que é isso aqui? A velocidade média dele, a velocidade escalar média. Porque é quanto ele percorreu em média a cada unidade de tempo. Quando se calcula a velocidade média, é isso que está calculando. Quanto que ele percorreu em média a cada unidade de tempo. Quantos quilômetros ele andou em média a cada unidade de tempo. E quer ver uma coisa bem interessante aqui? Isso aqui não me diz muita coisa. Só me diz que se por acaso tem 300 quilômetros, ele levou 5 horas. Porque daí ele vai andar 60 cada hora, em 5 horas ele fecha as 300. Mas olha só, ele andou nessa primeira hora aqui, ó, 60 quilômetros a cada hora? Não. Quantos ele andou? 50 cada hora. Se ele manteve essa velocidade constante, né? Não sei. Se ele estava sempre a 50 por hora. Nessa segunda hora ele andou quantos quilômetros a cada hora? 100. Ele foi bem mais rápido. E nessa hora aqui de novo ele andou em média 50 cada hora. Percebeu que nenhuma das horas do movimento dele ele andou 50 quilômetros? Mas em média ele andou 60 cada hora. Quando tu faz a média do quanto tu gastou no restaurante a cada dia, vai dar um valor que provavelmente não seja o valor que tu gastou em nenhum dia que tu foi no restaurante. Mas é um valor que te diz em média quanto tu gastou por dia. E se tu fizer vezes quantos dias tu foi no restaurante, tu vai saber quanto tu gastou no total. Ou se souber quanto que tu gastou no total, tu sabe qual é que é o número de dias que tu foi no restaurante. Então é uma média, gente. Quando fala velocidade escalar média, é uma média de distância percorrida por ele a cada unidade de tempo. Então, para calcular a velocidade média, basta que a gente faça isso. Divida a distância pelo tempo. Então, vou escrever aqui, ó. Velocidade escalar média. No livro de vocês tá por segundo isso, né? Tá o delta S aqui, ó. Pode escrever do lado assim, ó. Tá delta S sobre delta T. Isso aqui é o deslocamento escalar, né? Pode colocar do ladinho aqui, ó. Ou D, que é a distância percorrida. Só não pode ser o vetor, tá? Então, distância percorrida é o deslocamento escalar para calcular qual é, que é a velocidade escalar média. Porque vai me dizer, em média, quanto que foi percorrido a cada unidade de tempo. Basicamente é isso, tá? Qual é a diferença dessa velocidade escalar média para a velocidade média, que é vetorial, né? Deixa eu botar aqui do lado. Ó. Depois a gente vai fazer questões, tá? Para fixar isso. Só velocidade média. Ó, quando é vetor, não precisa dizer vetorial. Tu vai só escrever velocidade média e vou botar um vetorzinho em cima. Como é uma grandeza vetorial, aqui ó, é um vetor, eu não vou usar a distância percorrida, que é um escalar, eu vou usar o deslocamento. Então, de novo, a gente vai dividir uma coisa que é medida em quilômetros ou medida em metros pela unidade de tempo para dizer, em média, quanto que o móvel se deslocou. Então, a velocidade vetorial média vai nos diz, olha, diz com essa foi horrível, hein? Ainda bem que até final da faculdade de Direito eu aprendo a escrever, né? Acho. Nem precisa, computador corrige tudo, né? Nos diz quanto o móvel se desloca, daí é deslocamento, né? Se desloca, delta S o vetorzinho em cima, a cada unidade de tempo. Então, quando eu tenho um movimento, por exemplo, do prof. Fábio,
Aquele movimento que ele fez antes, lembra? Ele andou 900, ele andou 400, depois ele andou 600 aqui. Os 1.400 são muito grandes, mas enfim. O deslocamento dele era daqui até aqui, né? Esse era o deslocamento dele. A gente calculou e deu 500 metros, né? O delta S aqui, o dele, ó. Era 500 metros. Não importando que a distância percorrida por ele tenha sido 1.900, né? Fez a conta antes. A velocidade média dele, ou velocidade vetorial média dele, se não falar vetorial, ainda é a vetorial. Vai ser o deslocamento dele sobre o tempo. Ah, quanto tempo demorou para ele fazer todo o movimento dele? Sei lá, 500 metros para ele fazer andar 9 quadras, depois mais 4, depois mais 6. Não sei, gente. É 1.900. Vamos botar que ele levou uns 20 minutos para fazer isso, tá? Tem que saber o tempo, né? Se ele levou um tempo de 20 minutos, qual é que é a velocidade dele em metros por segundo, por exemplo? Vou botar aqui o deslocamento, velocidade média vetorial, que é 500, pelo tempo que é 20 minutos é quantos segundos? No lugar do minuto a gente pode substituir, né, por 60 segundos, porque vale isso, né, uma substituição. 20 vezes 6 dá 1.200, é isso? É, né? 2 vezes 6 é 12, bota 2 zeros, 1.200. Então vai ser 500 dividido por 1.200. Nem sei quanto é que deve ser. Velocidade média vai ser igual a 4, alguma coisa. Sobra 2. Faltou? Aqui? Ixi. Aham. Sim. 50 por 120. É verdade, tem 2 em cima, né? Mas é 5 por 12. Meu Deus, não sei. Tá, é 0,4 alguma coisa. 0,417. Chutei. Querem fazer aí? Eu não sei como é. Metros por segundo. Tá, só não fiz a conta, mas. Tá, e se perguntasse qual é que é a velocidade escalar média do professor Fábio? Velocidade escalar média, daí é os 1.900, dividido pelos mesmos 1.200. Daí vai dar mais de 1 aqui, tá vendo? 1, sobra 7. Não faço ideia. 7 por 12. Zero alguma coisa. É. Ah, pra que o cara vai saber fazer conta de cabeça disso aqui? Ninguém nunca faz. Mas eu nem cobra, né? Né? Então tem que quer que eu faça, eu faço. Quer dizer, 9 dividido por 12 dá 1, dá menos 2. Eu sei fazer, né? Só que é chato. 7, bota vírgula, zero aqui. 70 por 12, 6 vezes 12, 72. Então vai dar 5. Menos 60, sobra 10. Daí bota mais zero aqui. Quase 8, vai dar 7 alguma coisa. 12,5 vezes 8 é 100, né? Tá, é 1, quase errado isso aqui. 57. Tomara que seja esse valor, né? Mas enfim, na hora da prova tem que fazer, né? Então, diferenciar distância percorrida, velocidade média e velocidade escalar média tem a ver com diferenciar distância percorrida e deslocamento. Tem uma questão da UFSC, não sei se interessa para vocês, a Federal de Santa Catarina. Interessa? Ué, o que que não vai fazer? Tava o quê? Ai, credo, sério? Puxa vida. Ah, sim. Tu não tava afim, né? Tá, beleza. Não, tá tudo bem, a gente pode não estar afim. É, enfim. UFSC não é a melhor universidade do mundo, é médio também que tu quer, tá? Não é, mas assim, tu vai morar em Floripa, né? Então, pra mim, esse é o, como é que é o super trunfo, né? A pessoa diz, ah, eu tô fazendo medicina na fundação, e daí vou ter aula com o cardio mais foda do Brasil. Daí vai dizer, ai, que legal, mas eu moro em Floripa, entendeu? Anula o que a pessoa falou na hora. Enfim, morar em Floripa mesmo, se tiver que fazer faculdade lá é bom, assim, mas eu vou te dizer, meu primo mora em São José, é muito melhor do que morar em Floripa. Ele vai pra praia em 1 hora, no máximo tá em Jurerê lá, que é ótimo. E ele não pega a muvuca de Floripa, né? E São José é uma cidade ótima, tem tudo, né? Eu vou pra casa dele e não faço nada fora de São José. Só vou pra praia, né?
Pior que é mesmo. Mas a gente não anda a pé mais, né? Tá, olha só. Vou apagar mais um pedaço aqui. Então, velocidade me diz como que é a distância percorrida a cada unidade de tempo, né? Como que varia a posição a cada unidade de tempo. Como eu estou falando de uma média, eu vou dizer em média quanto que andou de distância a cada unidade de tempo. Mas a gente brincou aqui, né, em colocar quilômetros por hora, colocar metros por segundo. Existe a unidade quilômetros por hora, para a unidade de velocidade média, velocidade instantânea ou velocidade escalar média, e existe a unidade do Sistema Internacional de Unidades, que é o metros por segundo. A gente tem que saber manipular de uma para outra, tá? Então vamos ver a equivalência entre as duas. Depois a gente vai fazer uma questão que está no livro de vocês, duas na verdade, tá? Sobre velocidade média. Viu? Já passou quase 1h30 e ninguém está querendo morrer aí, né? Fala, fala por ti, né, professor? Fala por ti, professor. Ai, que tortura, meu Deus. Tá. Vou botar aqui, ó. Unidades. Vocês vão ver conforme o tempo passa, tá? Que todas as grandezas na física têm uma unidade que deriva de como a gente calculou essa grandeza. Algumas são grandezas fundamentais, tipo distância, tempo, massa, mais tarde, temperatura, carga elétrica. Mas todo o resto são unidades derivadas dessas unidades fundamentais. Então, velocidade tem uma unidade que é derivada, porque ela depende de outras duas. Quando eu calculo a velocidade média, escalar ou vetorial, né? Ó, velocidade escalar média, distância percorrida pelo tempo. A unidade de velocidade vai depender de que unidade eu uso para distância e de que unidade eu uso para o tempo. Todas as grandezas na física é assim. As fundamentais são grandezas padrão, que são grandezas inventadas mesmo, tá? Se eu colocar a distância na unidade do Sistema Internacional de Unidades, que é o metro, e o tempo na unidade do SI, Sistema Internacional, que é o segundo, eu vou ter a velocidade em metros por segundo. Só que no nosso dia a dia, a gente anda a distâncias que são medidas em quilômetros e levam um intervalo de tempo de horas, né? Eu não vou dizer que eu vou daqui a Chapecó e percorro 400 mil metros, né? Eu vou dizer 400 quilômetros. Eu não vou dizer que é 14.400 segundos, eu vou dizer, são 4 horas. Então eu uso, é usual, né? A unidade usual de velocidade que a gente tem, mais comum, na verdade, né? Que mais se usa, é colocar a distância em quilômetros, e aí vai ser a cada hora, porque eu estou dividindo pelo tempo em horas. Daí a gente tem que aprender a fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo. O fator de conversão eu já explico para vocês, tá? Mas de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Falta um vírgula aqui. E de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Por que o 3,6? Vou explicar para você sem botar o canetão aqui. Primeiro responde para mim, quantos segundos tem em uma hora? Quantos segundos tem numa hora? Passa pelos 60 segundos em um minuto, né? Mas uma hora tem 60 minutos, então é 60 vezes 60, que dá 3.600. Foi? Com o tempo isso vai aparecer, tu vai ter que usar e tu vai lembrar. Uma hora é 3.600 segundos. Mas precisa saber decor? Não. Se souber fazer o 60 vezes 60, tá bom. Eu até desaconselho você ficar enchendo a cabeça de vocês com coisa decorada. Entende de onde que veio que é melhor. Por isso que eu estou explicando o porquê desse 3,6. Se uma hora tem 3.600 segundos, pensa comigo. Quando a minha velocidade é de 1 metro por segundo, a gente acabou de ver que isso significa que eu estou andando 1 metro a cada segundo. Foi? Velocidade de 1 metro por segundo, mais distância de 1 metro a cada 1 segundo de intervalo de tempo. Se eu andar com essa velocidade de 1 metro por segundo durante uma hora, ou seja, durante 3.600 segundos, que distância que eu vou andar? 1 metro a cada 1 segundo. Quantos metros em 3.600 segundos? 3.600 metros. Mas 3.600 metros são quantos quilômetros? Se cada quilômetro é 1.000 metros, quer dizer que 3.600 metros são 3,6 quilômetros em uma hora. Quer dizer que 1 metro a cada segundo equivale a 3,6 quilômetros a cada hora. Vamos de novo mais rápido agora. Uma hora tem 3.600 segundos. Se eu estou me movimentando a uma velocidade de 1 metro por segundo, eu vou dar uma distância de 3.600 metros em 3.600 segundos, que é uma hora.
Só que 3.600 metros é 3,6 quilômetros em 1 hora. Quer dizer que uma velocidade de 1 metro a cada segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Pode, inclusive, se precisar, na hora da prova, escrever 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. 20 metros por segundo, x. Fazer uma regra de 3. Tudo bem? Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aprender uma tabelinha bem simples de conversão de velocidade que vai mostrar a maior parte dos números que acontecem, que aparecem nas questões. A gente não vai precisar fazer toda a conversão toda vez. Eu vou começar essa tabelinha pela segunda linha, tá? Se tu vai copiar aí, começa pela segunda, deixa um espaço, vai ter uma linha aqui. 10 metros por segundo equivalem a quantos quilômetros por hora, se a conversão está aqui em cima? É só fazer vezes 3,6, né? Dá 36. Então, 10 metros por segundo equivale a 36 quilômetros por hora. O laranja até tem que dar uma carcadinha maior. Agora eu vou voltar. 5 metros por segundo. Daí, o que aconteceu desse lado com o número, tu pode fazer do outro. Aqui, do 10 passou por 5 foi dividido por 2, né? Então, vai equivaler a quantos quilômetros por hora os 5 metros por segundo? Metade do 36, que é 18. Agora vem o 15. 15 metros por segundo. O 15 não é o 10 mais o 5? Então, do outro lado, eu vou fazer o quê? 36 mais 18. Ó, soma a dezena aqui, ó. 40 mais 14, né? 54. 20 metros por segundo equivalem a quantos quilômetros por hora? Esse você consegue sozinhas? É o dobro do de 10. 22, esse aqui. 72 quilômetros por hora. Eu não entendi essa passagem de 54. O 15 é o 10 mais o 5, né? Então a gente somou 36 e 18. Dá 54. Tudo bem? Podia ter feito 5 vezes 3 também, tá? Mas daí é mais chato de fazer 18 vezes 3, né? Mas dá 54 também. Agora vamos para o 25. 25 metros por segundo equivalem a quantos quilômetros por hora, será? Ó, posso fazer o 20 mais o 5? Ó, 20 mais o 5 é 25, né? Do outro lado vai ser o 72 mais o 18. É até legal de somar, né? 72 com 18, que final é 2 e 8, né? Eu fico feliz quando aparece 90. Quer dizer, quando o carro está 90 quilômetros por hora, ele na verdade está percorrendo 25 metros a cada segundo. Por isso que é perigoso andar 90 quilômetros por hora dentro da cidade, né, gente? Porque em 4 segundos tu vai andar 100 metros, que é uma quadra. Loucura. E 30 metros por segundo de velocidade. Que conta eu posso fazer desse lado aqui que dá 30? Pode ser o 25 mais o 5, né? Que daí vai ser 90 mais 18, dá? 108. Podia ser o 15 vezes 2, né? Ó. 54 vezes 2 não é 108? É, né? Viu? Pode fazer qualquer conta que tu quiser, que desde que tu lembra, né? Que 108 quilômetros por hora equivalem a 30 metros por segundo. Entendi. Tá, então, quando eu pedir a velocidade em metros por segundo e tu tiver a distância em quilômetros e tempo em horas, tu pode encontrar em quilômetros por hora primeiro e depois converter para metros por segundo, é só dividir. Só eu posso fazer antes, botar tudo em metros aqui, tudo em horas? Pode, mas às vezes não convém. Às vezes ele te pergunta a velocidade de quilômetros por hora, tu tem a distância em centímetros.
transformar centímetros para quilômetros. Teu tempo em segundos, transformar segundos para horas é chato de fazer. Dá, mas é chato. Pode achar a velocidade em metros por segundo, depois multiplicar por 3,6. Às vezes aparece um valor que está na tabela, daí é mais fácil. Essa tabelinha aqui, ó, se vocês usarem nas questões, chega uma hora que vocês não precisam mais olhar para ela. Tá? Sim. Como assim? Aqui é 1 vezes 18, 2 vezes 18, 3 vezes 18, 4 vezes 18, 5 vezes 18, 6. Claro. Uhum. Na verdade, assim, ó, não vai aparecer mais do que isso, tá? Sabe o que que aparece? Ah, um avião para decolar ele precisa chegar a 540 quilômetros por hora. Quanto é a velocidade de metros por segundo de 540 quilômetros por hora? Ó, o 54 tá aqui, né? E ele é 15. Quanto é que é 540? 150. Ah, o avião precisa chegar a 720 quilômetros por hora para decolar. 200 metros por segundo. Parece bastante. Ressalva pro Enem, tá? O Enem é sacana. Ele vai botar um número lá que não é redondo, tem que fazer a conta, tá? Eu também não gosto, mas né, eu não tenho poder sobre isso, então aceita que dói menos e faz as continhas. Agora eu quero conversar com vocês sobre um tipo de questão que pode aparecer e vocês vão resolver depois fazendo ali, né? Que é assim, ó. Vou botar um exemplo aqui, eu vou combinar como é a questão com vocês. E aí eu vou deixar as questões para vocês fazerem, daí quem quiser depois eu mando o link, ou mando para a Luísa manda para todo mundo, o link da solução das questões que tem nesse capítulo. Claro que as que envolvem aceleração a gente não vê o conteúdo ainda, e aí fica para depois, né? Mas vocês já podem testar se aprender. Mas eu vou te mostrar esse exemplo de questão aqui, ó. Imagina que um carro percorre a distância entre duas cidades, fazendo metade do caminho entre as duas cidades com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. E a outra metade ele percorre com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Daí a questão vai perguntar para vocês qual é que é a velocidade média em toda a trajetória. Sendo que a velocidade no primeiro trecho, na primeira metade do caminho, é 40 quilômetros por hora e na segunda metade é 90 quilômetros por hora. Então, o primeiro ímpeto aqui é somar as duas e dividir por 2. Isso aí é 130 dividido por 2, que dá 65. Certo? Mas isso não é a velocidade média, isso aí é a média das velocidades. Como é que se calcula a velocidade média? Lembrando que a pergunta de velocidade média é quanto que o móvel anda em média a cada unidade de tempo? Eu teria que dividir a distância toda pelo tempo total. Começa pensando isso. A velocidade média sempre é a distância toda pelo tempo todo. Então, eu vou escrever isso, ó. Velocidade média vai ser a distância total pelo tempo total. Aqui não tem diferença entre velocidade média e velocidade escalar média, porque ele vai em linha reta, né? Ó, a distância que ele percorre vai ter módulo igual ao deslocamento. Então aqui não faz sentido a gente pensar na diferença entre a velocidade média e a escalar média. Mas lembra, a escalar usa a distância percorrida, que é uma grandeza escalar, e a velocidade média, ou vetorial média, usa o deslocamento, que é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Essa distância total vai ser a distância da primeira metade, mais a distância da segunda metade, sobre o tempo da primeira metade, mais o tempo da segunda metade. Sobre eu não sei nada disso. Pois é, ele não deu, né? Ele só deu que a primeira velocidade é 40 e a segunda velocidade é 90. Se ele não deu a distância, mas te perguntou qual é que é a velocidade média, significa que tanto faz o valor que é a distância, vai dar o mesmo valor. Como é que tu vai adivinhar? Não precisa. Eu poderia colocar x aqui, ó, e x aqui, ó. Mas, cara, se eu posso colocar x para resolver uma questão, eu não posso colocar um número? Eu acho bem mais fácil. Inclusive, se eu pegar um número que seja múltiplo das duas velocidades, eu facilito a minha vida. Vou te mostrar por quê, ó. Olha aqui, ó. A equação que a gente escreveu antes de velocidade escalar média, distância por tempo, a gente podia escrever ela assim, ó. Distância é igual a velocidade vezes tempo, concordam? Passei o tempo multiplicando? Que é o Deus vê tudo, né? Ó, Deus vê tudo, todo mundo sabe, né? De distância igual a velocidade de Deus e o diabo vê também, né? Todo mundo vê tudo. Ou eu podia escrever assim, ó.
Posso calcular o tempo passando a velocidade dividindo aqui, né? Pode pegar dessa aqui, ó, isola o tempo, ó. O ΔT é igual a distância sobre a velocidade. Claro que com o Deus vê tudo, tu resolve isso tudo, né? Bota a distância que tu tem aqui, a velocidade que tu tem aqui, o tempo aqui. Mas eu mostrei desse jeito, né? ΔT igual a distância sobre a velocidade, porque daí aqui a gente percebe uma coisa juntos, ó. Se eu colocar uma distância, porque eu vou chutar a distância, que seja divisível pelas duas velocidades, tanto pelo 40 quanto pelo 90, eu facilito a minha conta. Então, não sei que distância é a primeira metade, não sei que distância é a segunda metade, vou chutar um valor. Aí eu vou chutar X. Para que tu vai fazer isso, cara? Bota um número. E de preferência um número que seja múltiplo das duas velocidades. Que número que é múltiplo, né? Porque ele é divisível por 40 e 60 ao mesmo tempo. Pode ser 360? 360 dividido por 40, divisível por 40? É, né? Por 4 dá 9. 360 é divisível por 90? Também, né? 36 por 9 é 4. Então, eu vou chutar o número aqui, ó. Vou dizer que é 360 aqui e que aqui é 360 também. Se é 360 quilômetros, né? Se fosse 360 quilômetros, quanto tempo levaria nesse primeiro movimento? Ah, eu posso fazer essa conta aqui, né? De velocidade, distância igual a velocidade vezes tempo, ou tempo é distância igual a velocidade, ou escrever velocidade, distância. Posso fazer a conta para o primeiro aqui, ó. No primeiro, distância igual a velocidade vezes tempo. A distância é 360, a velocidade é 40, vezes o ΔT1, corta, corta. ΔT1 vai ser igual a 36 dividido por 4. Quer dizer que o ΔT1 é igual a 9 horas. Tá, então eu sei que ele vai levar 9 horas, tendo uma velocidade de 40, essa é a certeza, né, que você me diz, se a distância for 360. Agora eu vou achar o 2 ali, ó. O ΔT2. Distância 2 igual a velocidade 2 vezes o ΔT2, que é o tempo que ele levou no segundo trecho. Distância 2 é a mesma que antes, né? 360, a velocidade é 60, não, 90, vezes o ΔT2. Quer dizer que o ΔT2 é igual a 360, 36, perdão, dividido por 9. Quer dizer que o ΔT2 vai ser igual a 4 horas. Agora a gente faz a conta da velocidade média. Velocidade média vai ser igual a 360 mais 360 dividido por 9 mais 4. Quer dizer que a velocidade média vai ser igual a 720 dividido por 13. Ah, vou pegar a calculadora para fazer isso aí. Aí tu me quebra, né, Genzo, cara? Até que é 720 dividido por quanto que tá aí? 13. 55,38. Ah, não escolhi os números bonitos, mas quer dizer que a velocidade escalar média dele é 55,38 quilômetros por hora. Que não é os 65, né? Que a gente achava da média de 130, da média de 40 e 90. Quer dizer que quando ele te dá dois trechos percorridos com velocidades diferentes, tu tem que chutar a distância de cada trecho. Se forem iguais, tu chuta distâncias iguais. Com essa distância que tu chutou, tu calcula o tempo de cada um dos pedaços. O tempo ficou fácil calcular aqui, né? Ó, 40 quilômetros a cada hora, ele vai levar 9 horas para percorrer 360, porque isso vezes isso tem que dar 360. A 90 quilômetros por hora, uma distância de 360 quilômetros, ele vai levar 4 horas para percorrer, porque isso vezes isso tem que dar 360. Isso vezes isso. Agora que eu achei os tempos, eu vou usar as distâncias, né? Somo elas, divido pela soma dos tempos, eu vou achar a velocidade média dele. Tudo bem? Não some as velocidades dividindo por 2. Observação: se não te der trechos iguais, tipo, não é metade e metade, o que que tu faz? Relaxa e segue a proporção. Ele andou um terço da trajetória com uma velocidade e o resto com outra.
Um terço, tu vai botar uma distância aqui, e quando é o resto, é o 2 terços, né? Sim? Se ele andou um terço, o que que sobrou? 2 terços. Aí tu vai fazer o dobro. Se um terço é 100, é 1 para 2, né? Ó, um terço, 2 terços. Um terço é 100, nem precisa pensar no terço. Pensa que é uma parte e duas partes. 100, a outra vai ser 200. Tu bota 120 aqui, aqui tu bota 240. E faz a conta de novo. Oi? Não some as velocidades dividido por 2, tá? Raramente vai dar certo isso. E vai ser uma coincidência. Oi? Agora vocês têm as questões para fazer, vocês vão ter o vídeo para assistir, vocês decidam se vocês querem continuar fazendo grupo, vocês têm que me avisar, tá? Porque da semana que vem eu entrego a apostila inteira para vocês, tá? Quem quiser ela em PDF, eu só me responder o e-mail dizendo que quer em PDF, eu mando, tá? Aí vocês podem imprimir por conta, desde que tenham aqui para seguir a aula, para a gente fazer os exercícios, está valendo, tá bom? O que que acharam? Mais ou menos? Dá para aprender, né? O ritmo é esse no início, tá? Vou até que vocês andem um pouquinho mais rápido, depois eu acelero, mas nunca sem levar vocês junto, tá? Pode ficar bem tranquilos. Tá? Uma coisa assim, eu já combino com vocês, tá? Independente que vocês vão decidir antes e talvez sigam um conselho pro cursinho, tá? Sem vocês andar junto com o professor, vocês começam a não entender, tá? Sem fazer todas as questões e vir tirar as dúvidas e se tu for deixando qualquer que seja a matéria, não tô falando só da minha. Em algum momento o professor tá falando uma coisa que tu tá muito atrasado, tu não entende mais e isso é um desestímulo. Tu tem que estar sempre junto. Não tô dizendo que é fácil fazer isso, tá? Mas tu tem que estar sempre junto. A partir da semana que vem tem plantão antes, tá? Eu vou combinar com vocês que a gente vem às 5h30 aqui, tá? Se tiver faltando tempo, a gente vê stand para dar 5. Eu só não quero vir às 5 e o pessoal começar a chegar só no final ou a gente ficar sem o que fazer, né? Não, não. O que eu quero dizer é assim, ó, daqui a pouco eu venho às 5 e eu tiro as dúvidas de vocês, a gente fica tipo das 5h30 até às 6 esperando a aula começar. É por isso. Então eu faço. Vamos vir às 5h30. Não deu tempo, a gente vem às 6 na próxima semana. Tá? Mas é para não assim, ó. Terminamos as dúvidas e a gente vai ficar aqui comendo mosca, porque tem gente que vai chegar no horário. Ela não vai esquecer, né? Bárbara, eu vou mandar o link para ti depois, tá? Por e-mail. E aí a gente vai conversando se tu vai querer continuar fazendo ou não, tá bom? Beleza? Vou encerrar a gravação aqui.